Salve, salve galera, tô passando aqui pra pedir pra quem não é inscrito ainda se inscrever no canal. E caso goste do conteúdo do vídeo, deixe seu like aí, isso daí ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, beleza? Muito bem, porque ele tem conteúdo, tem discernimento e sabe o que faz por aqui. E uma pergunta que eu fiz pra ele, a gente começa agora mostrando também aqui no Jogo Aberto. Boa. Eu não concordo que no futebol tenha que haver um herói e um vilão. Isto é uma crítica construtiva. Aqui, que tu ganhas é o treinador, tu perdes é o treinador. Não, ganhamos todos e perdemos todos. É assim que eu entendo a filosofia do futebol e na vida, que eu às vezes tenho e no agora. E se é para imaginar o futuro, então que seja imaginar à grande, que seja coisa mesmo em grande. Mas eu gosto é o aqui e o agora. Como eu. Há coisas que eu acho que sou bom e outras que sou mau. E vocês passam de mim o que vocês quiserem. Eu vi neste lance aqui, ele atestou, é um arrogante. Certo? Naquela ação específica, naquele momento, eu fui arrogante, certo? Mas aquele não sou eu. Aquele é o treinador. Eu sou uma pessoa. Bom, ele falou vários aspectos da vida pessoal e profissional, mesclou bem os assuntos e me impressionou bastante o quanto ele é seguro, a gente já sabe disso, mas ele sabe o que quer. Ele não veio para o Brasil para testar, para conhecer apenas o nosso futebol. Ele chegou aqui com um propósito, ele vem aplicando não só uma filosofia, mas muito mais do que isso. Um estilo, uma experiência de uma vida inteira. E é um cara que, apesar de muito jovem, ainda perto de outros treinadores, demonstra uma vivência, um conhecimento, um estudo. E isso é tão raro, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial como um todo, que me impressionou. Eu já era muito fã do trabalho dele e o que ele vem fazendo em termos de resultados, de títulos, de apoio com a torcida do Palmeiras, tem uma sincronia, já era super interessante. Agora, conversar com ele e ouvir as ideias é algo que foi fundamental para que eu pudesse também entender um pouco mais do que, além do técnico Abel Ferreira, mas a pessoa. Com essa distância que a imprensa tem hoje dos treinamentos, né? Já antes da pandemia isso acontecia. Obviamente, com a pandemia, a imprensa não tem mais acesso ao centro de treinamento, a acompanhar os treinos dos times de futebol. Então, acho que foi muito bom o Abel dar essa entrevista, para nós também conhecermos um pouquinho mais do Abel como ser humano. Ele chegou num momento no Palmeiras que ele era desconhecido para a grande maioria, foi mostrando o trabalho dele, o Palmeiras foi tendo convicção no trabalho dele e ele usou muito essa palavra ontem nessa entrevista, convicção. Ele é muito convicto, ele acredita muito no que ele estudou para o futebol desde a época que ele começou nos juniores lá no Sporting, não, no Braga, ele falou no Sporting lá de Portugal, muito jovem. Uma parte da entrevista dele eu me identifiquei quando ele falou da lesão do joelho. Falou, tive que parar com 30, 31 anos e de repente eu fiquei sem chão. Teve a oportunidade de fazer o curso de treinador, se formar e aí teve a oportunidade de trabalhar como nos juniores do Sport de Portugal. Então, quando ele fala em convicção, em transparência, essa entrevista, pelo menos no meu ponto de vista, ficou muito mais claro qual é o comportamento do Abel. A gente, obviamente, critica, elogia do treinador que a gente vê na beira do campo. A gente não tinha esse acesso como a gente teve com a entrevista dele. Então, parabéns para o Abel por ter tido aí não a coragem, mas ter dado espaço aí para a gente conhecer um pouquinho mais do lado humano do Abel. E com certeza ele conseguiu mostrar realmente o que ele vem fazendo como treinador e agora a gente conhece um pouquinho mais do lado humano do Abel. E ele falou também sobre o futuro dele no Palmeiras, no Brasil. Vocês sabem que eu estou aqui no Brasil sem a minha família. Estou aqui sozinho. A minha família aqui são os meus jogadores. E eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que eu tenho uma proposta do Palmeiras para renovar. Tive uma conversa com a Leila na sexta-feira. É tudo mentira quando dizem que eu recusei a primeira proposta, a segunda, a terceira, a quarta, só renovo se vier centroavante. É tudo mentira. Esse anúncio vem quando? Não, bem breve, porque vocês sabem agora que há de facto uma proposta oficial, estou a dizê-la, não houve, como disseram, recusou a primeira, recusou a segunda, recusou a terceira, não houve nem primeira, houve uma única. Há uma coisa que eu criei aqui muito grande, que eu gosto muito, que é os laços. Os laços. Eu, se fosse pelo dinheiro, já tinha saído há muito tempo, e para ganhar muito mesmo, e não foi isso, os laços. Quando me perguntam, às vezes fazem muitas perguntas, ganhamos 4 títulos, sim, mas perdemos 4.
que é uma das coisas que diz o livro não fala só da história dos vencedores. O Tite, técnico da seleção brasileira, anunciou que pretende deixar a seleção depois da Copa do Catar. Esse cargo te interessa? Se a CBF o convidasse para comandar a seleção brasileira de futebol, você aceitaria? Eu não faço planos à frente, não é da minha forma de ser de estar. Eu vivo um momento. Se me perguntassem há 3 anos atrás se algum dia eu teria treinar o Palmeiras, eu ia te responder da mesma maneira. O que posso dizer é que dezembro não é tão à frente. Eu tenho clube, tenho contrato, gosto de estar onde estou, mas é uma pergunta muito pertinente, mas eu vivo aqui e agora. O futuro, eu costumo dizer que a Deus pertence e tudo na hora de Deus. E a minha hora é de estar no Palmeiras, desfrutar com os meus jogadores, competir e, sempre que possível, ganhar. Se quiserem daqui a 4 ou 5 anos, eu reformo-me como treinador. Se me quiserem para conselheiro de alguma coisa, eu aceito. Mas essa conta é 4, 5 anos, você está brincando ou você está falando sério? De se aposentar daqui a 4, 5 anos? É muito intenso. Vocês... com a barba branca, a minha mãe ainda hoje me ligou. Ei, estás com a barba branca? Ficar velho. Não, porque é muito intenso aqui. Porque no momento do jogo eu vivo mesmo com muita intensidade, mas fora sou calmo. Por isso é que eu preciso deste equilíbrio, de estar a 200 quando estou no jogo e fora ter um equilíbrio, uma calma, ou estar relaxado, ou estar tranquilo. Denilson, realmente foram vários assuntos e ele domina muito bem o discurso, sabe exatamente quais palavras utilizar. É um cara que está muito bem preparado, está pronto para grandes desafios, seja no Palmeiras ou em outro clube. E ele fez bem de não ter divulgado, na minha opinião, porque ele quer conversar com os jogadores, quer falar diretamente com aqueles que o acompanham todos os dias. E agora a gente brevemente já terá uma posição, uma definição sobre o que quer Abel Ferreira, se é um projeto a longo prazo no Palmeiras ou se vai respirar novos ares. Descartou a seleção brasileira, mas daquele jeito elegante. Naquelas. Não deu tempo de perguntar sobre a seleção portuguesa, que era algo que, na minha cabeça, eu imagino até seja mais importante para o Abel, por ser um cidadão português, do que a própria seleção brasileira, apesar do Brasil ter mais nome, história no futebol e tudo mais. Mas, enfim, que coisa boa a gente sair daquela coisa comum, daquele linguajar comum, daquela falta de opções. E é bom você ver que uma pessoa não está ali só ganhando títulos, mas está aprendendo, evoluindo, entendendo o futebol brasileiro e cada vez mais se capacitando. E um detalhe também na entrevista que, obviamente, tem que exaltar as conquistas do Abel, as vitórias do Abel junto com o Palmeiras, mas em vários momentos ele também falava assim, tem coisas que deram errado. Então mostra humildade, né? Que ele estava numa entrevista e estava sendo exaltado, e por outro lado ele falava assim, tá, isso aqui foi legal, mas várias vezes eu planejei isso aqui também deu errado. Graças a Deus ele vive um momento muito, muito bacana, e o que ficou claro, mais uma vez sendo repetitivo, é conhecer um pouco mais esse pensamento dele sobre futebol, sobre a vida dele e sobre o futebol, o que ele quer para o futuro. Quando ele fala ali de 4, 5 anos, eu também concordo com você, acho que não vai parar. Quem ama muito futebol vai viver muito com futebol, e ele vive com muita intensidade. Quando perguntado também sobre o comportamento ali na beira do campo, ele também falou, poxa, eu preciso melhorar isso, eu preciso entender que esse comportamento não é legal, eu fico com vergonha quando eu me vejo tendo esse comportamento. E aí mexe toda com uma adrenalina. Então ele sabe onde ele está pisando, ele sabe onde ele tem que melhorar. Muito, muito legal essa entrevista do Abel, parabéns. E aproveito também publicamente para agradecer a Band pela liberação para poder compor essa mesa de pessoas que entrevistaram o Abel Ferreira, e também agradeço a TV Cultura pelo convite bem especial. Agora, vamos falar mais depois da entrevista do Abel Ferreira, tá lá no YouTube, para quem não acompanhou, vale a pena. Agora, de Abel para Abel, porque Abel Carlos da Silva...